E assim sendo, eu convido para compor a mesa a ilustríssima senhora diretora adjunta da Mulher Advogada, neste ato representando a excelentíssima senhora presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, doutora Ivete Sinise Ferreira, doutora Talulá Kobayashi. Convido ainda a compor a mesa o doutor Fábio Romeu Canton Filho, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Convido a doutora Clementina para compor a mesa, delegada da 6ª Delegacia de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Convido o vice-presidente da Comissão dos Direitos dos Advogados Idosos e conselheiro nacional, doutor Barrige Amin Aur. Cadê o Amin? Está lá embaixo? Então, já ele vem para compor a mesa, ele pode. Ele pode. E o doutor Paulo Oliver, o presidente da Comissão de Direito Autoral da Ordem dos Advogados do Brasil, desta seccional. Imediatamente passo a palavra à doutora Talulá Kobayashi. Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los e dizer que essa comissão, e aqui representando o Dr. Marcos da Costa, nosso presidente que está em licença médica, como todos sabem, e a presidente de exercício, a doutora Ivete Sinise Ferreira, e vim aqui representá-los para dizer que esta casa se sente muito honrada com essa comissão e com a presença de vocês. Nós precisamos ter o olhar para o idoso. E essa manhã dedicada a isso, dos direitos, do que nós podemos fazer ainda mais, aliás, o doutor Canton, que aqui representa o nosso braço assistencial, a CAASP, quero cumprimentá-lo pelo trabalho inesgotável que tem feito na CAASP e justamente trabalho que pega e ampara o idoso, viu, Canton? Nós sabemos, e ele vai falar aí, quantos colegas nossos vão por dia lá, pelo menos para ir à farmácia, às vezes até não adquirir o remédio, mas para encontrar os colegas, isso é muito importante para não entrar naquela depressão que é natural entrar quando o idoso fica só e sem trabalho. E esse trabalho que nós fazemos lá, além dos advogados, exatamente para o advogado idoso, é muito importante, viu, Canton? E é uma coisa que nos alegra muito saber que eles marcam o encontro justamente na CAASP. E o Canton, lá como presidente, pega, dá o cafezinho, a bolachinha e não sei o quê, depois ele vai dizer até os números disso. Isso nos deixa muito tranquilos que realmente eles têm um lugar para encontrar os colegas. E isso nos aquece a alma. Muito obrigado, Canton, pelo seu trabalho maravilhoso que tem sido feito na CAASP e que nós vamos tentar melhorar mais. E hoje eu tive uma ideia, viu, Canton? Tem a casa do artista, a casa não sei o quê, por que nós pensamos para o futuro de fazer a casa do advogado? Que o advogado tenha um lugar para um preço razoável, que tem, porque o advogado tem a OAB-Prev, tem não sei o quê, quem sabe pagar alguma coisa razoável e fica lá no meio dos colegas dele e fica lá, ao invés de ficar se sentindo a mais na família, porque o idoso chega a uma certa hora, se sente a mais ou não quer atrapalhar os filhos. Então, com planejamento, etc., em vez de ser casa do artista, é casa do advogado. Casa do advogado, e que lá vão encontrar os colegas e esta reunião que eles fazem diária seja uma reunião de dia e noite toda aí, fazendo com que eles tenham com quem conversar. Quero cumprimentar você pelo trabalho, quero cumprimentar todos na mesa, na pessoa da doutora Adriana, Paulo Oliver,
a nossa delegada querida que tem participado, as nossas colegas aqui, e dizer que o prazer nosso de estar aqui é justamente esse, é o prazer de saber que chegamos nesta fase de idoso e temos também que pensar que devemos amparar toda essa fase, principalmente o idoso que não planejou a mais, ou não deu para planejar a mais, ou não deu para ganhar mais, para ficar bem tranquilo na idade que ele chega a idoso. Então, fica aí, Canton, a minha sugestão da gente pensar na casa do advogado, quem sabe um lugar aqui perto de São Paulo, com todas aquelas coisas que existem em algumas casas de repouso, mas repleto de advogados que vão ter muita coisa para contar uns para os outros. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero dizer que esta comissão tem trabalhado muito bem e tem amparado estas fases da vida das pessoas, dos advogados, e que vamos continuar amparando mais. Quer dizer, surgiu hoje essa história da casa do advogado, agora vamos trabalhar nisso. Quem sabe nós conseguimos fazer isso, que eu acho que seria um sonho para todos os advogados, que vão ficar convivendo com os colegas. Muito obrigado pela presença, obrigada, Adriana, e que vocês tenham uma manhã muito proveitosa nesse trabalho incessante que vocês têm feito. Obrigado e parabéns. Passo a palavra ao Dr. Fábio Romeu Canton Filho. Bom dia a todos. Quero saudar minha queridíssima amiga Talulá, que representa neste ato o professor Ivete, em última análise, nosso presidente Marcos da Costa, saudar a doutora Adriana Zurubi Fontileal, que é presidente da comissão do advogado idoso, desde logo parabenizar pela iniciativa. Saudar a doutora Clementina, doutor Paulo Oliver, doutor Amin, saudar meu amigo Alamiro, que os senhores terão oportunidade de ouvir, um dos maiores penalistas do Brasil. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, advogados, senhoras e senhores. Adriana, você sabe que eu estava pensando hoje, vindo para cá, da importância da Comissão do Advogado Idoso, da importância de termos um evento como esse, especialmente um evento em alusão ao Dia do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. O Brasil, dentre tantos problemas sociais que tem, eu diagnostico muito facilmente que o Estado brasileiro, ausente que numa escala indesejável da vida da sociedade, é especialmente ausente na vida das crianças, na vida dos doentes mentais e na vida dos idosos. Não sei, talvez por questões de moeda eleitoral, porque as crianças não votam, né? Os doentes mentais não votam, os idosos estão dispensados da eleição, dependendo da idade. Mas o fato é que o Estado brasileiro é especialmente ausente nesses segmentos. E é importante que iniciativas como a sua sejam levadas a efeito para que a gente debata essas questões de altíssima relevância para a vida social brasileira. O brasileiro está muito alienado das questões sociais, muito preocupados com questões materiais. Pode parecer um discurso piegas em alguma medida, mas não há como avançar na sociedade se nós não olharmos para esses segmentos, especialmente como advogados, e especialmente pelo fato de serem esses segmentos os mais alijados em relação aos seus direitos. O advogado precisa olhar para isso. O advogado que tem a função, inclusive constitucional, de cuidar do Estado brasileiro, precisa olhar para aqueles que mais necessitam da intervenção do profissional do direito, como as crianças, os idosos e doentes mentais. A Talulá falou aqui, é verdade, Talulá Casp tem um trabalho assistencial, é o braço assistencial da OAB, tem o trabalho assistencial puro, que é a sua vocação estatutária, a sua vocação primeira, para auxiliar a advocacia carente, assim faz ao longo da sua história, desde 1936, mas também tem
atuação em outros segmentos, como as nossas farmácias, que a Talulá citou, as nossas livrarias, que vendem remédios e livros a preço de custo. O Alamira, nós vendemos numa gestão mais de 16 milhões de caixas de remédios, mais de 600 mil livros. No mês de agosto nós fazemos uma promoção de livros, 50% de desconto, Talulá. É a maior venda de livros jurídicos do país. Nós vendemos mais de 130 mil volumes. Ninguém vende livro jurídico como a CASP vende no mês de agosto. Nem a maior rede de livrarias do país, a maior editora, ninguém vende, como nós vendemos no mês de agosto. Isso em benefício da advocacia de forma distinta. Mas a farmácia, de forma muito especial, atende, por motivos óbvios, o advogado idoso, e a doutora Adriana me dava um número aqui recentíssimo, são mais de 60 mil advogados idosos só na OAB de São Paulo. E a farmácia tem uma vocação natural para atender o público dos nossos advogados. E são de 900, a Talulá estava falando dos números, são de 900 a 1.500, doutora Clementina, advogados dia, só na nossa farmácia central. Inauguramos ontem no Tatuapé a nossa 39ª farmácia. São 41 livrarias no estado e 39 farmácias. Vamos inaugurar mais 2 ainda até julho, de modo que teremos mais de 40 farmácias também no estado de São Paulo. Servimos mais de 2.000 cafés por dia, todos os dias na farmácia da sede. Nisso que a Talulá falou, que é, além do advogado fazer a compra do remédio, também usa o café que tem na farmácia como ponto de encontro e como ponto de confraternização com os colegas. De modo que também é um trabalho de extrema relevância para a advocacia. E as nossas campanhas de saúde. Acabamos agora com a campanha, terminamos agora a campanha da vacinação contra a gripe. Mais de 31 mil advogados vacinados no estado todo de São Paulo, também altamente subsidiado, atendendo especialmente também o advogado idoso. De modo que eu quero, Adriana, parabenizar você pelo trabalho que você faz à frente desta comissão, parabenizar pela importantíssima iniciativa de debates como este, especialmente tratando da violência contra o idoso. Eu acho que é dever da OAB, sim, como maior e mais importante entidade da sociedade civil brasileira, é trazer esses temas para debate, chamar a atenção da sociedade da importância, sem querer fazer, repito, um discurso piegas ou oportunista, a importância de se debater os direitos dos idosos, das crianças, repito, dos doentes mentais. De modo que eu quero desejar a todos um profícuo trabalho nesta manhã. Já anunciei aqui, vocês terão a oportunidade de ouvir o doutor Alamiro, que, repito, é um dos maiores penalistas deste país, e transmitir os debates de hoje daqui para fora, para que nós podemos ter uma sociedade paulista e brasileira um pouco melhor. Muito obrigado a todos. E quebrando o protocolo, não, e vamos estudar a proposta da doutora Talulá com relação à casa do advogado, claro. Passo a palavra à doutora Maria Clementina de Souza, nossa querida doutora Clementina, a delegada da 6ª Delegacia de Defesa do Idoso. Obrigada. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia a todos os componentes da mesa. Bom dia a todos e a todas, né? E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui para a gente trocar, vamos dizer, trocar uma figurinha, né? Que é um assunto importantíssimo. A questão do idoso, doutora Adriana, é uma questão que ela tem que ser falada todos os dias, né? Especialmente na questão da violência contra o idoso, porque quem mais pratica a violência contra a pessoa idosa é quem lhe deveria dar proteção, que é a própria família, né? Então, é importantíssimo a sugestão da doutora Talulá, quando fala da casa, né? De ter uma casa específica, porque realmente a pessoa idosa, a família não tem nem paciência, nem tempo, né? De dispensar atenção. A doutora Talulá falou que alguns não preparam. Eu acho que ninguém se prepara
para essa fase idosa. Então, o idoso não prepara, ele não prepara a família dele, né? Ele não prepara a família e, muitas vezes, a família nem sabe ou não tem consciência de que ela está cometendo um ato de violência com o idoso, nem o idoso sente isso. Porque, muitas vezes, a questão, o doutor Fábio falou, a questão material, né? Então, o que acontece? A família ela vai começar a ficar dependente desse idoso, nessa questão material, aposentadoria do idoso. Quando nós chamamos, às vezes, na delegacia, a família diz, não, eu não coloco a mão no dinheiro dele. Mas é assim, não põe a mão no dinheiro dele, mas dá uma conta de luz para ele pagar, outro dia uma conta de água. Dali a pouco ele já está responsável pelo supermercado da família, né? E só que se esquecem do lazer do idoso, porque na hora do lazer tem até lugar para o cachorro no carro, mas não tem lugar para o idoso. Ele é sempre deixado de lado, né? E é importante, no caso da delegacia do idoso, é interessante isso, assim, confabulando com vocês, porque a administração pública também ainda não entende a nossa função na delegacia do idoso. Porque o pessoal entende números de inquéritos policiais. Eles não conseguem entender o número incessante de atendimentos que a gente tem de pessoas que muitas vezes é por solidão. Então, nós já temos aquele grupo, né, de pessoas idosas que vão à delegacia apenas para bater papo. Então, a gente tem que ter um pessoal, funcionário, que tenha essa consciência, né, que tenha paciência para poder atender as pessoas, porque, às vezes, ele não quer nada. Às vezes, ele quer reclamar da família, que é essa solidão onde ele fica. Ninguém o vê, né? Então, essa invisibilidade que o idoso passa a ter, a família, muitas vezes, não percebe isso. Às vezes, acontece de nós reunirmos a família e que eles descobrem, né? Puxa vida, eu não sabia que ele tinha essa necessidade, né? Principalmente quando os filhos vão crescendo, vão casando. Aí, o que acontece? O idoso vai ficar relegado lá naquele quartinho do fundo, né? Lá no fundo, a família passa a ficar na casa do idoso e esquece que não. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ficar na casa dele, é ali que ele vai ficar, é ali que ele passou a vida inteira dele. Então, são valores que se perdem, né? São valores que vão se perdendo no meio do caminho e a gente vai ter que achar a solução, né? Então, vai ser, eu creio que essa casa vai ser uma casa modelo, que não só para os advogados, como vai ser um espelho para todos os demais segmentos da sociedade. Vai ser um espelho para os segmentos da sociedade, né? Muito boa essa ideia, né? Então, são familiares que vão, voltando à lembrança do doutor Fábio falar do materialismo, então tem idoso que vai ao cartório com os familiares, ele assina a transferência de todos os bens, né? E sem ter sequer consciência disso. Então, é tudo isso que a gente tem que trabalhar, tudo que acontece. Muitas vezes nós temos a felicidade de revertermos, né? Conseguimos em cartório e tudo mais, e revertermos essa situação. Então, eu costumo dizer nas palestras para os idosos, para que eles não aceitem de volta em casa o seu filho descasado, porque se ele não serviu lá para a mulher e os filhos, ele vai ser um peso. Então, é um quase idoso, né, praticando violência contra a pessoa idosa, que não abrace aquele netinho querido, porque a gente costuma dizer que o avô estraga o neto. Então, esse avô que abraça o netinho querido para ele, também, no futuro, é vítima desse neto. Principalmente com essa grande disseminação da questão das drogas. E aí é um caminho quase sem volta, né? Tanto que nós temos conseguido, através da Delegacia do Idoso, uma analogia, né? Já tem entendimento do judiciário que tem
feita analogia à Lei Maria da Penha. Então, a gente já tem conseguido algumas medidas protetivas para filhos, para netos, né, e assim por diante. E o importante é nós estarmos aqui. Eu fico aqui à disposição para tirarem algumas dúvidas, maiores esclarecimentos, e, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui e parabenizando por esse evento tão rico, tão grandioso. Muito obrigada. Continuando, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente da Comissão dos Direitos dos Advogados Idosos da OAB e conselheiro nacional pela OAB Federal, Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Dr. Barriche Amin Yaur. Agradeço a oportunidade de estar aqui, na realidade usando 2 chapéus, né? O de vice-presidente da nossa comissão e o de integrante da representação da OAB Federal no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Tivemos na semana passada uma reunião desse conselho que também foi marcada por assinalar de forma mais incisiva o período em que nós estamos de combate à violência contra o idoso. E naquela ocasião, nós ressaltamos o seguinte, que a nossa legislação até que é muito boa, muito avançada na proteção e na garantia dos direitos do idoso. Me parece que o problema é muito mais cultural da sociedade ter a consciência e de todos os cidadãos, órgãos públicos, autoridades agirem no sentido de preservar e garantir esses direitos. Na realidade, a questão da violência contra o idoso, ela ganha muitos aspectos, né? Há essa violência mais explícita, que é da física e dos maus tratos, mas há outras formas de violência que menos explícitas, como a exploração financeira e patrimonial, a de carência no atendimento de saúde e outras mais sutis, de natureza psicossocial, que corresponde a privações de direito ao lazer, à cultura, ao convívio com amigo, com familiares, em muitos casos que encontramos até de proibição de ter contato com parentes ou até de ver os netos. Não é raro acontecer isso. Isso a nossa comissão tem tido conhecimento de vários casos nesse sentido. E são formas de violência que não chegam à delegacia do idoso, porque realmente as mais explícitas, as mais contundentes, relacionadas com maus tratos e agressões é que para lá vão. Ou seja, é a sociedade, do ponto de vista de sua cultura e comportamento, é que tem que tomar consciência. E para isso, a nossa comissão promove encontros como este, visando refletir sobre o problema. Mas a reflexão não basta, é preciso da reflexão partir para a ação. E a ação de todos nós é não só de assumir certos comportamentos, como de trabalhar para que a sociedade os assuma também. Enfim, a idade vem para todos. E graças a Deus, a longevidade está aumentando na sociedade brasileira. Muita gente vê como ameaça. É um perigo porque vai levar a Previdência à falência. Não é? Se vê uma grande vantagem, que é viver mais, como sendo um perigo para a nação. Eu acho isso até lamentável, é uma outra forma muito sutil de violência, como se dissesse que se morrer logo é melhor para as contas públicas. Então, muito obrigado. Passo a palavra, finalmente, ao doutor Paulo Oliver, presidente da Comissão de Direito Autoral da OAB, São Paulo. Meu bom dia a todos. Quero cumprimentar esta mesa na pessoa da doutora Tanulá. E acho que é em boa hora que vocês estão nesse debate. Eu posso trazer algumas informações
pela minha experiência nas comissões de saúde e na comissão de saúde que nós criamos na FEComércio. E ali nós temos uma série de problemas. E meu tempo também, quando eu falo em herança jacente aqui, em prédios abandonados, é que eu fiquei 7 anos no Ministério da Cultura. E lá passava toda a relação dos imóveis abandonados ou que seriam da USP. E eu examino, isso eu tive em minhas mãos, Brasil todo, não só das outras universidades. Há uma série de bons apartamentos, prédios inteiros na São João, ali na Duque de Caxias, que estavam na mão da USP, totalmente abandonados e invadidos. E outra coisa também é Santa Casa. Tem milhares e milhares de valores, agora cada vez compram mais, e tem as doações e muitos imóveis que estão abandonados também. E por que não uma proposta nossa de termos um desses imóveis em comodato para auxiliar os advogados? Seria muito bom isso daí. Isso daí nós vimos e tivemos em mãos documentos que provavam isso. Por quê? Porque muitas entidades pediam imóveis e pediam, além da Lei Rouanet, para recuperar o imóvel, mostravam o imóvel que queriam. Então nós tivemos que ter acesso a isso. Então nós descobrimos quanta coisa tem em São Paulo que desconhecem e a população também desconhece. E com relação a outra coisa, nós também tivemos muitos colegas nossos abandonados aqui pelas ruas. Certo dia eu liguei para o Canton e falei: Canton, fulano de tal está na Praça Carlos Gomes abandonado, sentado, sujo, bebendo com os bêbados ali. Um advogado com o escritório ali na Carlos Gomes, escritório bom, abandonado, o filho não tinha mais nada com ele, não queria conversar, foi mal sucedido no casamento e estava ali bebendo, abandonando tudo, não acompanhou a evolução e faleceu fazem 6 meses agora, recolhido na Água Funda. E o Canton colocou à disposição a ambulância, localizaram tudo isso daí, até que conseguimos pegar esse colega e levar para um hospital. Esse é o fim de certos que são abandonados pela família. Nós sabemos que se você planta amor, às vezes colhe tempestade também. Mas a família devia ter um termômetro para medir isso tudo, o que merece, o que não merece, até o perdão para o idoso nessa hora. Então isso é uma coisa que a gente observa. Agora, com relação a isso, nós temos que também observar nos hospitais o que vem de representação e coisas para nós, as ouvidorias dos hospitais quando falam que é idoso. Há muita má vontade daqueles atendentes também, mesmo funcionários de carreira, prestam concursos, ficam ali na porta e ficam atendendo. Quando existe alguma coisa no plantão ou não tem o plantonista, ninguém anota nada, não toma a iniciativa de tomar o que aconteceu, não pega o nome, para apurar, mesmo que administrativamente. Então é outra observação que devemos olhar para o idoso. E acho que nesse momento alguma coisa que eu estou trazendo serve para nós, serve para vocês, amanhã poderei estar lá também, como nós poderemos estar lá também, devemos reconhecer isso. Então é o que eu tinha que falar, estou pronto aqui para colaborar com vocês. E meu muito obrigado, bom debate, bom trabalho, boa carta. Dando início ao primeiro painel, o anteprojeto do novo Código Penal e os crimes praticados contra a pessoa idosa. Convido a compor esta mesa de trabalhos o doutor Alamiro Veludo Salvador Neto, advogado e presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo. Convido ainda o doutor José Pinheiro, advogado e membro diretor da Comissão dos Direitos dos Advogados Idosos. Pode vir. Está pedindo um tempinho. Declaro abertos os trabalhos desta manhã, sob a proteção de Deus. Passo a palavra imediatamente ao doutor Alamiro. Agradeço a presença de todos e iniciaria essa abordagem ressaltando, em alguma medida, a complexidade e a importância do tema. A nominação que foi dada a esse eixo de número 1, e, portanto, pretendo me ater a esse conceito, é exatamente a questão do anteprojeto do novo Código Penal e os crimes praticados contra a pessoa idosa. E, evidentemente,
que por detrás desse diálogo, por detrás dessas questões, nós temos um demonstrativo que especificamente aparece de maneira mais clara no Brasil no ano de 2003, com o advento do Estatuto do Idoso, mas que é anterior a ele, que é como o sistema criminal poderia, de algum modo, favorecer ou ter uma maior capacidade ou eficiência de proteção em relação a este específico grupo denominado pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, como prevê o próprio Estatuto do Idoso. Isso ganha, sem dúvida alguma, uma relevância cada vez maior quando nós observamos que o Brasil hoje reúne algo em torno, pelo menos são esses os dados aproximados do IBGE, de 19, 20 milhões de pessoas idosas, cujo número vem numa constante ascensão. Os debates que se coloca hoje a respeito da própria Previdência Social, em relação aos mecanismos de pagamento, ao fator previdenciário, tem como pano de fundo um problema político-social existencial à nação, que é um país que encaminha para o envelhecimento, como já verificou experiências próximas dos próprios países europeus e dos Estados Unidos, e como, portanto, fazer com que a capacidade produtiva continue a sustentar de maneira coerente, de maneira capaz, estas pessoas que saem do mercado de trabalho porque ao longo de toda a vida já contribuíram para a produção nacional. No âmbito do direito penal, portanto, essas questões ou esses problemas relacionados às pessoas idosas aparecem, como disse, inicialmente com o Estatuto do Idoso e ganha agora um componente, e a isso foi me pedido para abordar, a respeito do anteprojeto, ou especificamente do anteprojeto de novo Código Penal. Para que nós possamos compreender e tentar contribuir da melhor maneira possível para o debate das conclusões que serão extraídas desse seminário, me parece originalmente necessário fazer duas considerações. Uma consideração um pouco mais abrangente, ou um pouco mais geral, a respeito do estágio atual da legislação criminal no Brasil, e uma segunda consideração específica a respeito deste projeto de Código Penal, o projeto de lei do Senado, o PLS 236, que já tramita especificamente desde o ano de 2012. Acho que é importante, para que essa discussão parta de algumas premissas fundamentais, que tenhamos em mente essas duas realidades. No que toca especificamente ao direito penal, a consideração que eu gostaria de dizer é que nós tivemos na legislação brasileira, a partir dos anos 80, uma modificação muito grande naquele caráter ou naquela identidade que o direito penal tradicionalmente sempre reuniu. Pode-se dizer que até 1980, o direito penal ainda era aquele direito penal essencialmente codificado. Aquele direito penal que protegia bens jurídicos individuais contra agressões individuais perpetradas em desfavor de vítimas individuais. Quando se pensava, portanto, em direito penal, imaginava-se o crime contra a vida, o homicídio. Imaginava-se os crimes contra o patrimônio, o furto, o roubo, o estelionato, a extorsão. Imaginava-se os crimes contra a dignidade sexual. Portanto, nós estaríamos naquele núcleo mais duro, naquele núcleo mais essencial do Código Penal, que até hoje é, inclusive, o principal objeto de preocupação, até mesmo dos estudos acadêmicos, ou no âmbito da graduação no direito penal. E claro que esse direito penal tradicional permanece. Se nós observarmos os números, e a doutora Adriana aqui sabe muito melhor que eu, os números do sistema carcerário brasileiro, onde nós temos hoje aproximadamente 600 mil pessoas presas no Brasil. Então estamos falando de uma cidade muito bem populosa
inteiramente atrás das grades, pode-se observar que os delitos que conduzem as pessoas ao cárcere ainda são estes delitos tradicionais. Os crimes contra o patrimônio são responsáveis por aproximadamente 50% desse número. E se nós adicionarmos o tráfico de drogas, chegaríamos a algo em torno de 85% a 90% dos crimes que justificam a prisão. Então, há ainda, sem dúvida alguma, um protagonismo muito grande deste direito penal mais clássico, chamemos assim. Porém, também é verdade que, a partir dos anos 80, como comecei dizendo, nós verificamos e observamos no Brasil o surgimento de uma outra estirpe jurídico-penal. Uma delas, ou uma destas outras estirpes, seria o que se convencionou genericamente dizer de crimes econômicos. Teríamos aí a ideia dos crimes contra o sistema financeiro nacional, dos crimes contra a ordem tributária, contra relações de consumo, ambientais, etc., que hoje ocupam um espaço bastante importante na preocupação dos acadêmicos. Mas ainda ao lado deste direito penal tradicional e desse direito penal econômico, aparece uma, digamos assim, terceira via. E essa terceira via eu chamaria, fazendo alusão inclusive à própria denominação que foi dada pelo projeto de lei de 2012, o projeto de Código Penal, de uma espécie de direito de vulneráveis, num sentido bastante amplo da expressão. E esse direito penal de vulneráveis, ou de minorias, ou de específicas pessoas, ou específicas questões situacionais, começa a aparecer numa série de medidas que se observa numa ascensão e numa projeção legislativa. Vem no Brasil, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a substituir o antigo Código de Menores dos anos 70. Nós temos o surgimento de uma série de leis relacionadas ao racismo e ao preconceito racial, relacionadas à violência doméstica e à violência contra a mulher. E esse foi um avanço muito importante da legislação brasileira, com a chamada legislação, a própria Lei Maria da Penha, né, que ficou assim intitulada. Recentemente, tivemos uma legislação relacionada com uma criminalização específica da discriminação de portadores do vírus HIV, que também está a se falar de um espaço situacional muito próprio, e é exatamente nesse contexto, poderia bem definir assim, que aparece a nossa Lei 10.741 de 2003, exatamente no primeiro ano do mandato do governo Lula. Desde 94, no Brasil, nós temos já alguns planos específicos, políticas governamentais, no âmbito do Poder Executivo, ainda no governo Itamar Franco, relacionada a pessoas idosas, mas, sem dúvida alguma, o grande marco legislativo é a Lei 10.741. Então, eu colocaria, e essa é a primeira observação que faço, este direito penal do idoso, com perdão da impropriedade, em algum modo dessa expressão, mas genericamente falando, esse direito penal do idoso como inserido nessa via do sistema criminal que se identificaria com o direito penal de vulneráveis. Muito bem, o que se observa no Estatuto do Idoso e o que se observa nesses direitos penais de vulneráveis? No mais das vezes, eles surgem dentro de determinados diplomas legais, no nosso caso, a 10.741, diplomas esses que não são essencialmente de natureza criminal. Ao contrário, não são de natureza criminal. A ideia do Estatuto do Idoso é não ser uma legislação penal. Ele é sim uma legislação que vislumbra uma proteção integral, o reconhecimento de direitos, o fomento de políticas públicas, mas que, para além de todo esse arcabouço normativo que envolve do poder executivo ao poder judiciário, passando pelo legislativo, há lá no final determinadas previsões de delitos.
O mesmo faz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o mesmo faz a Lei de Violência Doméstica, o mesmo faz uma série de outras legislações. Então eu teria, né, uma legislação, um programa normativo que tem como finalidade o combate, embora essa palavra seja uma palavra que nos remete à guerra, mas o tratamento, a confecção de políticas públicas que no seu âmago também eventualmente podem se utilizar de criminalizações. E nesse ponto já se coloca uma primeira questão, que é uma questão quantitativa, no sentido de em que medida é interessante para o fomento de políticas públicas eu me utilizar do sistema criminal. Ou se a afirmação do sistema criminal, por mais paradoxal que isso possa ser, não implica exatamente na diminuição de força da realização de políticas públicas. Porque talvez criminalizando se tenha uma sensação simbólica, e simbolismo aqui é no sentido de falsidade, de que ao criminalizarmos resolvemos o problema, quando na verdade ao criminalizarmos em nada resolvemos o problema e abandonamos políticas públicas porque confiamos e damos um crédito ao direito penal que ele na realidade não tem. Portanto, fica aqui uma primeira questão que me proponho a responder ao longo dessa indagação, se de fato o problema essencial relacionado aos idosos no Brasil é um caso de polícia ou é um caso de governo. Esse é um ponto que me parece importante. Por que estou dizendo isso? Porque o Estatuto do Idoso já tem 12 anos. E foi bastante, talvez essa seja a palavra, bastante pródigo no que toca a criminalizações. Nós temos aqui, para aqueles que não têm em mãos o Estatuto, a previsão dos crimes, embora comece no 93, no 94, porque houve um erro na hora de sistematizar, houve um problema quase desses que acontecem quando nós preparamos algo no computador, a hora que vai imprimir sai tudo torto, e no Congresso Nacional, curiosamente, ninguém viu. Mas enfim, começa no artigo 94, os crimes, e vai até o artigo 108. E estão ali uma série de delitos que eu já me permito daqui um pouquinho mencionar com os senhores. Por que estou dizendo dessa prodigalidade? Porque em 2012, quando houve a ideia de elaboração de um novo Código Penal, por parte de uma comissão nomeada pelo então presidente do Senado, o ex-presidente da República, o senador José Sarney, e daí o próprio fato do projeto ficar conhecido como Projeto Sarney, no seu sentido negativo e não positivo, a comissão teve uma ideia. E qual foi a ideia desta comissão? E uma comissão, sou obrigado a dizer, e aqui é um espaço de liberdade, portanto a crítica acredito que tenha que ser feita, uma comissão que pouco ouviu as universidades, uma comissão com uma composição que não representava, digamos assim, os anseios mais profundos da comunidade científica brasileira no âmbito do direito penal. Uma comissão que fez um trabalho às pressas, elaborou esse projeto em aproximadamente 6 meses, o que para um Código Penal 6 meses é algo que me parece uma celeridade excessiva, e uma comissão que parecia muito mais preocupada em fazer as discussões e temas polêmicos nas folhas de jornais do que propriamente em recintos com as pessoas que especificamente estudam aquelas temáticas, né? Então, foi um trabalho que eu diria no mínimo sui generis, se comparado à forma que nós pelo menos imaginamos que deve ser o trabalho de uma comissão elaboradora de uma codificação tão importante como é o Código Penal. Mas o fato é, independentemente dessas críticas, que a ideia da comissão foi dizer o seguinte: é necessário que todos os crimes previstos na legislação brasileira estejam no Código Penal. Então,
não deve existir mais, grosso modo, essa ideia do Código Penal acompanhado por legislações extravagantes. Então, a legislação de droga, dos crimes econômicos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos idosos, das mulheres, e dos índios, e qualquer coisa que se possa pensar, devem ser trazidas para o Código. Isso é algo que tem, talvez, algum sentido, e alguns autores justificam isso, não só no Brasil, como no estrangeiro, como uma espécie de princípio de reserva de código. Mas isso já apresenta um primeiro problema. Qual o problema? O problema é que há de se pensar se o fato dos delitos, no nosso caso, do Estatuto do Idoso, estarem inseridos no âmbito do próprio Estatuto, não significa, ao estarem ali, inclusive uma maior possibilidade que tem o intérprete de compreensão desses delitos, não de forma isolada, mas inserido num ambiente próprio de realização de políticas públicas. Ou seja, o espírito que está por detrás dos delitos relacionados ao idoso não está no Código Penal, mas está na sua própria legislação. E o mesmo pode-se dizer, por exemplo, em relação às drogas. Existe um subsistema jurídico relacionado a drogas. Drogas não é só um problema criminal, é um problema de saúde pública. Então é fundamental que toda a normatividade relacionada a estes ambientes específicos e próprios possam estar condensadas numa mesma legislação e não no Código Penal. Essa é uma primeira dúvida que parece pairar. Se não é muito mais interessante eu interpretar os dispositivos do Estatuto do Idoso, ainda que penais, à luz do seu próprio Estatuto, do que à luz dos princípios gerais e genéricos do direito penal. Então, me parece que esse debate que foi colocado, ou essa premissa da qual se partiu a comissão, é uma premissa que se preocupa muito mais com o formalismo tópico, se o delito está previsto aqui ou ali, do que propriamente com a importância de subsistemas jurídicos nos quais existem determinadas e pontuais tipificações. Essa dimensão formalista do novo Código levou a um segundo problema. Porque já que eu queria reunir tudo no Código, a comissão me parece que tenha feito muita compilação e pouca reflexão. Então o que fez a comissão? Pegou todos os diplomas extravagantes e foi dando um copy-paste, um recorte e cola na nossa linguagem informática e trazendo para o âmbito do Código Penal. Então, todos os problemas que nós tínhamos, ou críticas que nós tínhamos em relação a delitos existentes em legislação extravagante, o projeto, ao invés, ou a oportunidade da realização do projeto, ao invés de ter a capacidade de fazer uma reflexão sobre, inclusive, a pertinência de manutenção desses delitos, simplesmente os copiou. Então, todos os defeitos que nós temos na nossa legislação permanecem no novo Código Penal. Me fizeram aquilo que talvez nós tivemos uma experiência no Brasil, em 1932, que foi a chamada consolidação das leis penais, que naquele momento existia, em razão da precariedade, das críticas que sofreu o Código Republicano de 1890. Enfim, se juntou tudo num grande diploma jurídico. Diploma jurídico esse, e aqui foi comentado pela doutora Adriana, ao dialogar com a professora Ivete sobre esse diploma, que confesso que concordo com a professora Ivete, mais do que isso, torço para que esse projeto não seja aprovado. Nós tivemos já um longo debate no âmbito, inclusive de várias instituições. O próprio Instituto Brasileiro de Ciências Criminais fez um debate em 2012, logo após a edição desse código, e depois tivemos um debate no Largo São Francisco, em que praticamente todas as instituições jurídicas foram reunidas, e eu sintetizo até com uma frase que eu vi à época, não sei se ele vai se recordar, mas do Dr. Roberto Liviano, que vai estar aqui à tarde,
no qual ele dizia que se um mesmo evento consegue reunir a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, o Judiciário, a Universidade, a USP e todas as outras, é porque esse código realmente deve ser muito ruim, né? Porque ele não consegue agradar absolutamente ninguém, né? Ou como disse à época, ou como dizia à época o professor Miguel Reale Júnior, a aprovação do código seria um fator de desonra da comunidade jurídica brasileira perante a comunidade internacional, né? Porque de fato ele é uma temeridade. Mas enfim, no que toca especificamente também no novo código ao Estatuto do Idoso, eu fiz questão de verificar que foram estabelecidos 6 delitos entre os artigos 493 e 498. Crime de abandono, de apropriação de bens, retenção de cartão, indução por outorga de procuração, coação, lavratura de ato notarial. E estes delitos, alguns deles já estavam previstos no Estatuto do Idoso, outros não, outros tiveram aumento de pena, outros foram excluídos. Agora, o que me parece que seja o objeto maior da reflexão dessa comissão do idoso, até para que nós possamos apresentar algo para que as instâncias legislativas possam debater. Eu citaria, tanto no tocante ao Estatuto do Idoso, tal como está, como em relação à proposta feita pela comissão, e hoje nas mãos do senador, estava nas mãos do senador Pedro Tax, antes de virar governador do seu estado, que nós podemos analisar 4 características atinentes a esses delitos. E estas características muitas vezes nos levam a equívocos de uma legislação um tanto quanto deficiente. Uma primeira característica, que é importante ser destacada, é que todas as vezes em que nós estamos falando desse direito penal de vulneráveis, e consequentemente dos idosos, existe um fator tanto de produção legislativa quanto de produto legislativo que leva à setorialização. Quero dizer com isso, determinadas pautas, como idosos, portadores de deficiência, mulheres, homossexuais, enfim, que são parcelas fundamentais e importantes da sociedade brasileira, são pautas que, no mais das vezes, são encampadas por alguns grupos. Grupos que representam esse discurso e que representam a postura de defesa da sociedade a estes grupos. Portanto, setores da sociedade. Esses setores da sociedade comumente dialogam com parlamentares que representam estes setores. E estas legislações, portanto, são produzidas à luz dessa setorialização e acabam, mesmo no plano do próprio direito, a estabelecer regras um tanto quanto específicas e que talvez sejam desnecessárias, com uma reflexão um pouco maior. Por exemplo, nós temos no caso do Estatuto uma previsão no artigo 102, o crime de apropriação indébita, que diz assim: apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nós temos um texto aqui e uma criminalização abstrata que é muito próxima, se não identificada, com a mesma pena, 1 a 4. Do crime de apropriação indébita. Então, fica a pergunta, para quê que nós precisamos estabelecer um novo delito relacionado só a uma diferenciação, que é a diferenciação da vítima, se já há no Código Penal uma previsão que tutela esta mesma conduta? O que pode se pensar, e aí a produção é muito mais efetiva, que é uma segunda característica, que é um recrudescimento punitivo que essas legislações setoriais sempre trazem, que pese a opinião
da delegada que aqui estava a respeito das penas, mas são penas, se comparadas com delitos contra vítimas em geral, mais graves a que prevê o Estatuto do Idoso. São penas mais graves. Mas muito mais efetivo seria se eu tivesse, se acho politicamente que é o caso, do ponto de vista de uma política legislativa, estabeleço um dispositivo no crime de apropriação indébita, onde ali se traga uma causa de aumento, uma qualificadora, né, uma circunstância específica, quando relacionada à pessoa idosa. Que, aliás, já há uma circunstância agravante genérica em relação a todos os delitos do Código Penal. Então, o que me parece é quando se busca essa setorialização em matéria criminal, ao se criar uma apropriação indébita própria do idoso, isso tem um efeito muito mais expressivo, um efeito simbólico, um efeito retórico, do que propriamente algo que se coaduna, né, com o sistema criminal. Vejam que, quando se fala aqui, por exemplo, né, no artigo 96, na ideia de discriminar pessoa idosa, impedindo a dificuldade, nós já temos uma série de delitos de discriminação, né, que poderiam perfeitamente, né, também responder a esta dinâmica. Portanto, o Estatuto do Idoso me parece um diploma essencial, fundamental, em termos de política pública, mas que derrapa um pouco. Talvez essa seja uma opinião de uma crítica excessiva de um penalista, porque o penalista adora criticar as legislações, mas derrapa quando traz aqui, ou entra no âmbito do sistema criminal. Então, essa é uma primeira característica. Se observa ainda, vejam só, duas outras características, que são, em primeiro lugar, um recrudescimento vertical, aumentos de pena, mas, enfim, isso é uma postura de política legislativa. Então, houve, com o advento do Estatuto de Idoso, o aumento de pena nos crimes de homicídio, de lesão corporal, de extorsão, enfim, envolvendo pessoas idosas. E aí me pareceu, independentemente do mérito, mas que foi uma opção tecnicamente correta. Seria um absurdo imaginar que o Estatuto do Idoso criasse um crime de homicídio de pessoas com mais de 60 anos. É muito mais razoável, né, estabelecer um dispositivo no próprio artigo 121 do Código Penal, e assim foi feito, né, e nesse sentido foi feito de maneira correta. Uma terceira característica, que é uma criminalização ou um aumento da criminalização num sentido não só vertical, ou seja, aumentos de pena, aumento da gravidade, da resposta, mas também no sentido horizontal. Ou seja, determinadas situações que antes eram indiferentes ao sistema jurídico penal passam agora a ser relevantes. Então, estamos imaginando aqui, e o artigo 100 é muito claro nesse aspecto, né, onde genericamente afirma o seguinte: constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. E aí surgem 5 incisos. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa, deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Veja, a criminalização que nós estamos tratando, né? E 5, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil objeto desta lei quando requisitados pelo Ministério Público. Nós temos aqui claramente diversas possibilidades que antes do advento do Estatuto do Idoso não eram hipóteses criminalizadas. O que isso nos leva a refletir? E essa é uma reflexão, pura e simplesmente. Se estas questões relacionadas aos atendimentos, a mecanismos da burocracia administrativa,
né, relacionadas à celeridade em prestações de assistência, são de fato, postos da maneira como estão, fatores que devem ser objeto de preocupação da legislação criminal, ou se estes aspectos devem estar relacionados tão somente no âmbito administrativo e de políticas públicas. Porque o ponto que sempre a nós penalistas é bastante importante é mais ou menos aquela lição que se tem ainda no primeiro, no segundo ano da faculdade, é que o direito penal é um sistema de última ratio, né? Portanto, ao direito penal confere tutelar aquelas agressões que são mais relevantes. E eu não tenho dúvida que a discriminação é relevante, a quem quer que seja, né? Que lesões à integridade física, à saúde, todas essas são questões relevantes. Mas eu tenho, de fato, muitas dúvidas se é um motivo de criminalização o deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Ou, se no máximo nós poderíamos imaginar que um eventual descumprimento de uma ordem judicial estaria encampado nos crimes contra a administração da justiça, de desobediência, de resistência, enfim, todos aqueles que nós já temos previsão. Então, um ponto, que talvez seja o ponto de reflexão desta comissão, principalmente, é qual é o âmbito de criminalização que eu desejo. Se eu desejo criminalizar só de fato aquelas situações que são as mais relevantes, ou se eu quero criar um expansionismo penal absoluto, a tal ponto de reforçar com a tutela penal todos os direitos que o próprio Estatuto confere aos idosos. Com o risco. Qual o risco? De se achar que por meio da eleição do sistema penal eu estou com o problema resolvido, quando na realidade não estou, né? E esta é uma tendência, e eu sou meu que eu quero dizer, esta é uma tendência de todas essas legislações setorializadas. Porque, de algum modo, como a causa é nossa, e a nossa causa é sempre a causa mais importante, nós criminalizamos aqueles que violam as nossas causas. E muitas vezes esse desejo da criminalização, volto a dizer, não é o desejo da defesa de direitos. Isso tem que ser feito de modo intransigente. Mas a defesa da criminalização traz, de certo modo, alguns efeitos, às vezes perversos, né? Porque eu consigo também, vejam só, se é importante o crime de coação ao idoso, um dispositivo penal que diz coagir de qualquer modo, idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração, pode ser também uma conduta de tamanha abertura que cause conflituosidades desnecessárias dentro do próprio lar ou do próprio seio familiar. Então, o direito penal, se por um lado ele nos traz sensação de segurança, ou uma falsa sensação de segurança, talvez seja essa a verdade, por outro lado, ele também traz conflituosidade, traz problemas, né? Traz mais Estado para relações que poderiam ser tuteladas de outra forma. Mas é uma tendência, e eu compreendo essa tendência setorial. Aqui mesmo, na própria Ordem dos Advogados do Brasil, há uma pauta, que é uma pauta que me coloca numa relação ambígua, porque como advogado, confesso que sou simpática a ela, mas como acadêmico tenho uma certa dificuldade de entendê-la, que é a figura, por exemplo, da criminalização das violações à prerrogativa. Uma criminalização genérica, né? É uma pauta importante e que faz parte da nossa identidade enquanto advogados, é importante que essa casa leve adiante. Mas academicamente isso me causa, como disse, uma certa conflituosidade interna, né, que um dia talvez eu tenha que resolver comigo mesmo. E destaco ainda, já caminhando para o final, doutora Adriana, até para que a gente possa ouvir também o nosso debatedor, que o Estatuto do Idoso, no âmbito penal, isso depois posso até lhe passar pontualmente, porque senão estenderia demais essa apresentação,
trouxe alguns problemas técnicos muito importantes. Por exemplo, se tivermos uma visão panorâmica da legislação penal, quando se refere a pessoas idosas, ora, o direito penal fala em pessoa maior de 60 anos. Né? Portanto, não inclui uma pessoa de 60. Ora, o direito penal fala em idoso. Ponto. O que nos remete ao artigo 1º do Estatuto. Ora, o sistema criminal fala em pessoa com idade igual a 60 anos. O que levaria a um absurdo jurídico, porque, enfim, aí foi 61, já não está mais protegido, porque é igual a 60. Né? Então, veja que nós já temos um primeiro problema, que é um problema conceitual. O sistema precisa se definir. Nós vamos falar em idoso, maior ou igual a 60, ou igual a 60. Né? Igual a 60, claro. Isso gerou até alguns debates no âmbito judiciário, porque a ideia de que a lei penal se interpreta restritivamente, né? Por mais absurdo que seja a conclusão que vai chegar, se o sujeito tiver 61, está fora da previsão. Né? Porque igual a 60, então não tem. Então, essas são algumas questões. Nós tivemos um debate relacionado ao Estatuto do Idoso, especificamente no artigo 94, que foi suprimido pelo projeto de lei, mas que traz uma previsão de que as penas previstas nessa lei que não ultrapassem 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, que é o Juizado Especial Criminal. E isso causou uma polêmica que só foi resolvida em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, se nestes casos haveria a competência do Juizado Especial com o rito do GCRIM, ou seria só o rito do GCRIM sem a competência do Juizado Especial, seria constitucional ou inconstitucional essa própria previsão. E o Supremo acabou decidindo que não é de competência do Juizado Especial, só aplica-se o rito do procedimento sumaríssimo, porque ele seria mais célere. Mas, enfim, são problemas técnicos que eu acredito que, se for fazer, né, e se é o caso de fazer, me parece que é uma revisão dessas postulações criminais, além da reflexão mais profunda sobre a própria legitimidade do crime, sobre a razoabilidade das penas, é fundamental tentar corrigir esses defeitos que passaram à época no ano de 2003. De todo modo, só deixo aqui a mensagem de que esse é um ponto, é um tema muito relevante para nós penalistas, e fico aqui o meu desejo de que o projeto não seja aprovado. Né? Até porque nós estamos num momento legislativo em matéria criminal. Não, e nós estamos num momento legislativo em matéria criminal que tudo que se muda, muda para pior. Né? Haja vista a redução da maioridade penal, a corrupção como crime hediondo, enfim, é um verdadeiro populismo, e a OAB muito bem encampou também essa defesa intransigente pela manutenção da maioridade penal, da idade de imputabilidade penal aos 18 anos, porque no fundo o que o parlamento tem feito, vinculado a certos setores da mídia, é enganar a população. Né? Isso no fundo é enganar a população. É passar à população a imagem de que o problema será resolvido. E com isso, com esse discurso de se enganar a população, nós não só vamos criar no Brasil, com a redução da maioridade penal, uma verdadeira crise humanitária, porque imagina-se a situação dos cárceres brasileiros, e passa-se uma sensação de que tudo será resolvido enquanto se ocultam as verdadeiras mazelas do nosso sistema parlamentar. Enfim, ficam aqui essas mensagens, e fico muito feliz quando vejo que um tema tão importante como o Estatuto do Idoso e como a criminalização de alguns dos seus dispositivos é tratado numa instituição como a OAB, numa comissão como essa, presidida pela doutora Adriana, porque acho que é assim que a gente avança. Oxalá os parlamentares nos ouçam um pouco mais e deixam de ter práticas ou iniciativas próprias na lógica do quanto pior, melhor. Mas eu agradeço mais uma vez o convite e obrigado pela atenção de todos.
Doutora Lamiro, parabenizo pela brilhante palestra que foi aqui prestada, e nós não conversamos antes a respeito, mas eu acho que o senhor conseguiu realmente, em breves minutos, identificar exatamente a expressão que a comissão tem tido, os nossos membros diretores, nas nossas reuniões referentes a esse anteprojeto. Realmente o nosso problema, ele acaba por ser um problema social, e é um problema que o Poder Legislativo está passando para o Poder Judiciário, sendo que seria uma responsabilidade do Poder Executivo. Então, nós estamos vivendo uma crise. E depois nós falamos tanto da questão da reforma do Poder Judiciário, mas nesses termos eu enxergo, e nós enxergamos dentro da comissão, que isso venha a ser uma realização praticamente impossível. Nós não podemos falar de reforma do Poder Judiciário com o repasse das responsabilidades entre os poderes. Se o Poder Executivo é responsável pela execução e efetivação das políticas públicas no âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil, isso não pode ser repassado para o Poder Legislativo, porque as leis não vão resolver os nossos problemas. Então, eu parabenizo pela brilhante palestra e passo imediatamente a palavra ao nosso debatedor, o doutor José Pinheiro. Bem, enquanto na França o Senado votou dispositivos legais com o propósito de aprofundar as políticas de Estado referentes à população idosa de lá, diga-se, uma das mais avançadas, aqui no Brasil, corre-se o risco de, na contramão do que preconizam consagradas políticas de direitos humanos em praticamente todos os países do mundo, assistirmos atônitos a um retrocesso de algumas das normas do nosso Estatuto do Idoso, as quais mais velhas contra múltiplos tipos de violência cada vez mais frequentes, como assistimos diariamente nos noticiários policiais. Violência esta ainda maior, caso sejam aprovadas as mudanças propostas e votadas, atenuando penas prisionais para casos graves, como os de coação de pessoas idosas para fins de disposição de seus bens e outros delitos. Na França, a preocupação é garantir bem-estar na velhice a todos os cidadãos. Lá, o Seguro Social, segundo novas regras jurídicas, reconhece e revaloriza cada vez mais a permanência assistida de idosos e idosas em seus domicílios, quando esses perdem a autonomia, ao invés de abrigá-los em asilos, que em futuro próximo serão em número insuficientes para abrigá-los, visto o acelerado aumento da longevidade, processo que vem ocorrendo cada vez mais em todo o mundo. Reconhecendo a profissão de cuidadores da população idosa e acompanhamento de perto das suas necessidades, são outros aspectos que merecem atenção e respeito por seus representantes, os seus senadores. Tratam-se de medidas que visam a prevenção da perda de autonomia, a sua inserção continuada na sociedade e, sobretudo, a reafirmação jurídica dos direitos desse segmento da população. A situação sobre o tema do envelhecimento aqui no Brasil é inquietante. Por isso, há uma movimentação entre várias organizações de pessoas mais velhas e por parte também de boa parte daqueles que se ocupam, e sem hipocrisia, daqueles que se preocupam com políticas públicas dirigidas aos cidadãos mais vulneráveis, como disse o doutor Lamiro, idosos e idosas, para que essas sejam cada vez mais eficientes na proteção dessa população. A votação do relatório do PLS 236, que vocês estão vendo aí, /2012, do novo Código Penal no Senado, o seu projeto de reforma, no qual se insere mudanças na combinação de penas aplicáveis a quem comete crimes contra a pessoa idosa, é preocupante para nós, que, como disse, sem hipocrisia, novamente, nos ocupamos e nos preocupamos com a defesa e proteção dos direitos e do respeito à dignidade desse segmento da sociedade. A inquietação decorre da proximidade de votação do relatório do novo Código Penal, o seu projeto de reforma, onde se inserem mudanças no Estatuto do Idoso, teoricamente um dos mais bem produzidos do mundo, e até objeto de estudos por parte de outros países, com risco de outros países
com risco iminentes de ser desrespeitado. Havia um movimento no parlamento para que fosse apresentado pedido de urgência para a votação dessa matéria, de modo que a proposta seguisse diretamente para o plenário do Senado, sem tramitar pelas comissões especiais. Mas os partidos oposicionistas, amparados pela mobilização da sociedade organizada, e nesse particular, presidente, é importante registrar a oportuna intervenção do Conselho Federal da OAB e do Conselho Nacional do Idoso nesse processo, e articulados fizeram com que o Senado recuasse e retirasse a urgência que contemplaria a sociedade brasileira com um Código Penal construído assodadamente. Menos mal. Atualmente, o projeto se encontra na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Como se sabe, o texto original é da lavra de uma comissão de juristas notáveis e tem apuro técnico, mas há definições cercadas por divergências e muita polêmica. O doutor Alamiro elencou algumas delas. No meu estudo, não sou criminalista, mas eu sou estudioso do processo de envelhecimento. Eu destaco alguns pontos interessantes para as pessoas estranhas à área do direito e outros, no mínimo, curiosos, se não inusitados, até mesmo para aqueles colegas, como o doutor Alamiro, com atuação voltada para o direito penal e processual penal. Por exemplo, o homicídio tem a sua pena agravada. A corrupção passa a ser crime hediondo e são definidos os crimes de terrorismo em caixa 2. Até aí nada de excepcional, se nós considerarmos os fatos marcantes das espécies que assolam o país e que a gente assiste todos os dias. O projeto se opõe ao aborto, matéria extremamente polêmica na doutrina e até na jurisprudência brasileira, doutor Alamiro. Inova com as penas para os crimes contra os animais. E dá mais peso às penas nos crimes praticados contra a administração pública. Muito correto. O novo Código Penal, se tivesse sido aprovado, contemplando o relatório do senador Pedro Taques, pasmem, e eu peço atenção nesse particular, traria penas maiores para quem deixasse de socorrer um animal ferido, que seria prisão de 1 a 4 anos, do que para quem não auxiliasse uma criança machucada, prisão de 1 a 6 meses ou multa. Abandonar um idoso também seria crime menos grave que o cometido em relação a um cão ou gato de estimação, que no caso seria abandonar o idoso 6 meses a 3 anos de multa. Como é que ocorre o envelhecimento? O efeito do tempo, senescência e senilidade. Nós temos 2 processos de envelhecimento. O processo natural, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa em 3 fases da vida: a adolescência, a adulta e a fase da velhice. É a mesma pessoa. E a senilidade, nós vemos aqui a influência do tempo, os danos à saúde. Alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, enfim, uma vida nociva, sem cuidados, sem qualidade. Então, o novo Código Penal deixa todos nós estudiosos e preocupados com a proteção da pessoa idosa em estado de alerta. Todos nós, todos, sem distinção, de ser conselheiro, de ser advogado, de ser assistente social, né? Todos nós temos uma função social importante dentro da sociedade. Os direitos fundamentais do idoso, olha o elenco que a doutora, a nossa delegada disse, a doutora Clementina, Maria Clementina de Souza, se referiu. Há um elenco de direitos que o idoso tem, direitos fundamentais. A proteção entra em todos eles, mas basicamente na dignidade dele, né?
Ele tem direito de vida, tem direito de liberdade, tem direito de respeito à sua dignidade. Ninguém pode violar a dignidade da pessoa idosa, sob pena de ser punido. E punido com veemência. Não sou eu que digo isso, olha, nenhum idoso será, isso está no artigo 4º do Estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos. Qual é o conceito de idoso para fins penais? Nós sabemos que para fins do Estatuto, isso é inegável, que o artigo 1º diz que é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas para o direito penal não é bem assim. Para o direito penal é bem complexo, muito complexo. Nós vamos ver agora o conceito de direito penal de idoso para o direito penal. No direito penal, a doutrina considera 3 aspectos: cronológico, biopsicológico e o econômico-social. Pelo aspecto cronológico, evidentemente, é a cronologia da vida. Considera-se idoso um indivíduo que atingiu o patamar etário estabelecido. Há priorização do elemento objetivo e de fácil constatação no caso concreto. Idade mínima de aposentadoria, benefícios previdenciários, facultatividade de voto, 70 anos. São alguns exemplos que seguem esse critério. Já o critério biopsicológico é absolutamente subjetivo. Ele é muito difícil de você aferir eu diria que é um dos critérios mais difíceis de você alcançar com justiça e justeza, principalmente, a característica do idoso com base nesse critério. E o último critério é o socioeconômico. Esse critério é apontado, ele considera aquele idoso, aquela pessoa hipossuficiente, carecedora de mais proteção do que aquele que é autossuficiente. Então, a lei considera esse critério, diz o seguinte, que aquele que é autossuficiente precisa de menos proteção, porque ele pode suportar com suas próprias economias, né, a sua proteção própria. Independe de políticas públicas, o que eu não concordo. E eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que nas hipóteses em que a vítima de um crime comum, a vítima tem a idade superior a 60 anos. Olha, superior a 60 anos. O legislador entendeu que o sujeito passivo deve ser censurado de maneira mais severa em virtude da vulnerabilidade do idoso portador de idade avançada. Por outro lado, olha só, o septuagenário, aquele que tem 70 anos ou mais, ele sempre obteve, sem prejuízo de outras situações, mais favoráveis. E o doutor Alameiro sabe muito bem disso. Ele tem as atenuantes do 65 do Código Penal, a redução pela metade do prazo na prescrição do artigo 115 do Código Penal e o sursis etário do artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal. Mas eu vou dar um exemplo muito bom aqui para os senhores, de natureza prática, como eu disse. Digamos que
um senhor de 68 anos de idade que agride outro de 62. Olha, um de 68 agride outro de 62. Ambos não têm 70 anos. Mas ambos têm mais de 60. Mas ambos não têm 70 anos. Esse de 68 agride o de 62, ele estará cometendo o delito de lesões corporais leves. Caso ele seja condenado nas penas de crime de lesões corporais leves, olha só, a sua pena será majorada pelo fato de a vítima contar com idade superior a 60 anos. Ele tem 62. Além disso, ele não terá, o agressor não terá sua pena atenuada, porque ele não tem mais de 70 anos, ele só tem 68. Não é isso, doutor? Então, ainda que a idade do criminoso exceda 6 anos a da vítima, o direito penal considera, no caso concreto, apenas o sujeito passivo como idoso. Somente um deles é o idoso. Então, o sujeito ativo de 68 anos é prejudicado, pois a sua pena será aumentada. Assim, o ordenamento jurídico, na minha opinião, defende o idoso com mais de 60 anos apto a ensejar a agravação da pena, mas apenas o maior de 70 anos poderá incidir em atenuação da mesma. Essa distinção, esse estudo eu fiz com base exatamente no estudo da prescrição das penas. Essa distinção discrimina o idoso que figura no polo passivo do processo penal, contradiz o próprio estatuto que preceitua em seu artigo 4º. Artigo 4º. Nenhum idoso será, artigo 4º do estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Ele está sendo discriminado. Ou não? Parágrafo 1º do artigo 4º do Estatuto: é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Bem, prosseguindo, pensem, reflitam. Os artigos em que esse malsinado PLS pretende atenuar as penas para os crimes contra idosos são os seguintes. O artigo 496, induzir idoso sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena, prisão de 1 a 3 anos. Eu fiz aqui uma observação. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, viu, Plínio, apresentou proposta para a manutenção da pena imposta no Estatuto. O dispositivo legal fere o que estabelece o Estatuto do Idoso, que é uma lei especial, como o doutor Alamiro disse, é uma lei extravagante. A lei especial amplamente discutida com a sociedade civil e com o governo, dispensando qualquer eventual justificativa. No Estatuto do Idoso, para este crime, do 496, a pena é de prisão de 2 a 4 anos, e não de 1 a 3 anos. Reduzir a pena de prisão de 4 para 3, para quem comete crime contra a pessoa idosa, pode e deve ser caracterizado como atentado contra os direitos humanos fundamentais. Significa dizer para a sociedade que esse é um crime de pequena dimensão, o que poderá incentivar o criminoso a cometê-los, dado que a pena é irrelevante, ou seja, não tem importância. Pode praticar, que você não vai continuar sendo... Outro artigo é o 497, nós já dizemos aqui o 497, é o 498. Lavrar ato notarial que envolva idoso sem discernimento dos seus atos, sem a devida representação legal. De 1 a 3 anos é a pena. No meu modesto modo de ver, pelo estudo que eu fiz também, a pena de reclusão de 2 a 4 anos fere o que estabelece o Estatuto do Idoso também, que impõe pena de prisão de 2 a 5 anos. Por que diminuir? Desse modo, se esvaziaria o enfrentamento à violência e ao preconceito por idade,
tantas vezes noticiados pela mídia, apresentados no Serviço de Acolhimento de Denúncias com destaque para o Disque 100 de Direitos Humanos. E eu vou mostrar para a frequência das denúncias de violência só do Disque 100, de 2012 até 2014, pela fonte da Fundação SEAD. Evidentemente que aqui não é só violência física, como disse o doutor Amin e a doutora Benedita. Violência contra o idoso nós temos que combater como disse a doutora Benedita, nós temos que procurar o estatuto, a delegacia do idoso, temos que procurar o Ministério Público da Cidadania, os conselhos, Conselho Municipal, Conselho Estadual, né? A própria comissão da OAB, nós recebemos aqui, eu próprio já relatei vários processos, estou com 2 aqui na pauta, todos nós membros relatamos processos sobre violência, nós recebemos, nós não atendemos simplesmente os advogados. Pelo nome da comissão, parece que a comissão é exclusiva da instituição, mas nós atuamos também em prol da sociedade, né? Então, eu deixo uma questão para sugestão e reflexão, além dessas que nós já colocamos, e até de breve manifestação, se assim desejarem. A seguinte premissa: acredita-se que o Estatuto do Idoso, que definiu como critério aferível da pessoa idosa a idade de 60 anos, deveria ser aplicado uniformemente a toda a legislação brasileira, uma vez que não se pode encontrar motivos plausíveis, aí nós vamos discutir isso, o doutor Alamir acho que tem entendimento diferente do meu, para que a agravante incida sobre a idade de 60 anos e a atenuante decorra da idade de 70. Fato que, a meu ver, ressoam como incongruentes no ordenamento jurídico, em especial no direito penal. Reafirmando os cuidados crescentes do Senado francês para com seus idosos, uma das senhas que sublinha a postura humanitária das sociedades decentes e civilizadas, aqui corre-se o risco de recuarmos também nesse capítulo de bem-estar da população. E se isso vier a acontecer, meus amigos, será um retrocesso nas medidas de proteção à violência praticada contra a pessoa idosa, o que, sinceramente, eu e nenhum dos senhores deseja e nem espera isso, né? É como eu penso e concluo essa modesta apresentação, mas eu permaneço aqui à disposição de todos os senhores para esclarecimento de dúvidas que eu tenha condições de solucionar. Muito obrigado pela atenção. De fato, nós temos um problema muito grande na legislação brasileira no que toca à questão ou à definição etária, a definição jurídica do que é idoso. Até porque eu costumo dizer que a definição jurídica, ela costumeiramente tem um amparo em ciências outras, mas em última instância acaba sendo uma definição do legislador. E nós temos uma definição que é um tanto incoerente no que toca a essa dimensão de 70 ou de 60 anos, que se justifica em termos não do mérito, porque me parece que é fundamental se encaminhar para uma unificação, mas se justifica por um problema de sucessão legislativa, né? Porque nós tivemos o advento do Código Penal em 1940, e ali o que se via era, para determinadas pessoas, em razão do avanço etário, eu concedo benefícios. Benefícios fundamentalmente de ordem punitiva. E daí os 70 anos do sursi humanitário ou etário, os 70 anos da prescrição. Portanto, essa era a ideia do legislador. Não havia por detrás dessa definição de 70 anos qualquer política maior, né, no que toca à pessoa idosa. E com o advento do Estatuto do Idoso, veio uma nova idade, né, de tal sorte que aí a legislação ficou incongruente,
porque não se teve a dimensão, quando da elaboração do Estatuto do Idoso, de também modificar, né, os dispositivos do Código Penal. Isso aconteceu de modo muito parecido com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque nós temos referência comum no sistema criminal a uma idade de 14 anos. Basta aqui lembrar a figura do estupro de vulnerável, por exemplo, que é aquele cometido contra a pessoa menor de 14 anos. Mas esta idade de 14 anos, curiosamente, não tem referência no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá se trabalha com 18 e 12, né, porque o que separa a criança do adolescente é a idade de 12 anos, e não 14. Então, enfim, há também aí esse mesmo problema. Esse suceder legislativo não se tem, muitas vezes, a ideia do todo. E um outro aspecto, que é uma construção feita pelo Dr. José Pinheiro, que parece relevante, que é se questionar em alguma medida por que agressões ou violações à liberdade, à dignidade da pessoa idosa apresentam muitas vezes penas que seriam, não vou dizer insuficientes, mas que seriam simbolicamente inexpressivas se comparadas com outros delitos. E aí eu confesso que nós temos no Brasil, infelizmente, uma tradição jurídico-penal que vem da nossa legislação de 40, que eu definiria como uma superproteção patrimonial e uma hipoproteção à pessoa humana. E isso fica muito claro quando nós comparamos, por exemplo, as penas que o nosso Código Penal traz para crimes como roubo e furto, que são crimes essencialmente patrimoniais, e penas que o nosso Código Penal traz para delitos como lesão corporal, como constrangimento ilegal, como ameaça, como abandono de incapaz, como redução à condição análoga a escravo. Para que você tenha uma ideia, uma comparação, aliás, duas comparações muito singelas. O delito de redução à condição análoga a escravo, que é um crime contra a liberdade individual, que é submeter um sujeito a condições degradantes de trabalho, análoga a escravo, já que a condição jurídica de escravo não existe, traz uma pena no nosso Código Penal de 2 a 8 anos. 2 a 8. Enquanto o roubo, que é um constrangimento que dura segundos e que tem uma finalidade exclusivamente patrimonial, traz uma pena de 4 a 10. Se nós compararmos o crime de furto, que tem uma pena de 1 a 4, que é uma subtração sem violência, e uma lesão corporal de natureza grave, e a lesão grave é grave, por perdão da redundância, é um sujeito que fica incapacitado por mais de 30 dias por ocupações habituais, é um sujeito que tem uma debilidade permanente num membro, numa função, traz uma pena de 1 a 5. Portanto, o valor que nós damos no nosso sistema jurídico penal a questões inerentes à natureza humana é muito pouco relevante se comparado a outros aspectos, principalmente de cunho patrimonial. E me parece que é por esta razão que, quando se debate o Estatuto do Idoso, nós chegamos a essa conclusão. Porque esse desprezo à pessoa idosa, esse desprezo à criança, no fundo é o desprezo ao indivíduo, né, ao homem. Então nós temos um modelo, uma formatação criminal extremamente desproporcional. E isso, não preciso dizer, permanece no, como disse o Dr. José Pinheiro, no famigerado projeto de lei 236 do Senado. Eu reputei muito interessante o que o senhor disse sobre os vulneráveis ou as minorias. O direito penal está setorializado e voltado para esses segmentos, não é? de vulneráveis e minorias. O que eu gostaria de perguntar, na realidade, é como nós vamos tratar a questão do princípio da especialidade ou do conflito aparente de normas com relação a isso, porque o que eu consegui verificar é que o anteprojeto do Código Penal, ele avocou
crimes que estão tipificados, conforme foi aqui mencionado, com as mesmas penas. E, no entanto, a lei é clara, ela diz que quando existe uma lei específica, será aplicado o princípio da especialidade. Então, eu gostaria que o senhor falasse assim, brevemente sobre isso, porque realmente pode ser que cause confusão, não é? O que nós vamos aplicar no Estatuto do Idoso ou o Código Penal, tendo em vista que o crime de omissão de socorro tem a sua particularidade, o crime de apropriação indébita também, crimes de maus tratos, e entre outros aí que nós temos visto. Então, que o senhor pudesse esclarecer melhor isso. De fato, um dos temas mais contemporâneos, doutora Adriana, do direito penal hoje é a problemática do conflito aparente de normas. Apenas para aqueles que aqui, já que é uma plateia interdisciplinar, para tentar compreender o que nós aqui queremos dizer é o seguinte: o sistema criminal trabalha por meio de tipificações, que são previsões abstratas de condutas, como matar alguém. Homicídio, a mais simples dessas figuras. Quando uma pessoa comete um delito, eu tenho que verificar qual é o tipo penal que melhor se encaixa naquela conduta concreta. Porém, eu só posso ter um, não mais do que um. E exatamente para resolver o problema, para que o resultado final, o produto final desse meu raciocínio seja sempre um, eu estabeleço regras que dirimem esse conflito aparente de normas. Basta pensarmos uma regra um tanto quanto óbvia, que todo homicídio, por exemplo, traz em si uma lesão corporal. E se nós pensarmos de maneira absolutamente separada, um sujeito que cometesse um crime de homicídio seria responsabilizado por homicídio e lesão corporal, porque todo homicídio tem em si uma lesão. Mas há aí um princípio de absorção, no qual o crime fim acaba consumindo, absorvendo o crime meio. Aqui, nestas legislações setoriais, qual que é o maior problema? O maior problema são conflitos de normas relacionados a especializações. Porque eu costumo ter, no âmbito da apropriação indébita, por exemplo, uma figura genérica prevista como crime patrimonial, e aí o legislador, ao estabelecer o Estatuto do Idoso, traz uma outra apropriação indébita que tem como diferencial daquela geral a figura de ser o idoso a vítima, e mais do que isso, algumas especificações de conduta, como a apropriação de aposentadoria, porque o Código Penal não fala especificamente nisso. O que me parece é que vigora plenamente a ideia de que a lei especial prepondera sobre a lei geral, independentemente de um fenômeno temporal. Não é porque o Estatuto do Idoso é anterior ou posterior a uma legislação qualquer que seja, onde possa existir esse conflito aparente, que não é dele que se vai valer se o idoso é vítima de um determinado delito, de uma determinada agressão naquelas circunstâncias. Vale a especialidade. Agora, qual que é o desafio disso? O desafio é nós tentarmos criar uma legislação, e esse é um problema, me parece, de política legislativa, que tente minorar conflitos aparentes. E como que eu minoro conflitos aparentes? Evitando tipificações específicas de condutas que já são previstas genericamente como crimes. Por isso, me parece melhor que nós tenhamos, ao invés, volto ao exemplo, de uma apropriação indébita no Estatuto do Idoso, que nós tenhamos uma apropriação indébita com eventual aumento de pena para o idoso, mais estabelecida no artigo 168, no caso, do Código Penal. Isso me parece o caminho. Ou seja, a gente deixaria para a legislação do idoso, ao Estatuto do Idoso, apenas aquelas criminalizações que dizem respeito a fatos que, se não cometidos contra idosos, são irrelevantes criminalmente. Eu diria o crime propriamente contra o idoso. E o Estatuto fez, de alguma maneira, isso, porque o Estatuto trouxe alguns delitos
contra pessoas idosas, que foram tipificados e permanecem no Estatuto, mas também alterou alguns dispositivos do Código, né? Fundamentalmente homicídio, lesão corporal, extorsão e acho que mais algum que não me vem aqui à memória nesse momento. Mas poderia ter sido um pouco mais avançado nisso, né? Então fica no Estatuto aquilo que, se não cometido contra o idoso, não é crime, porque aí eu resolvo o problema, né? Eu resolvo o problema do conflito aparente. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Plínio Rangel Júnior. Eu sou conselheiro do Grande Conselho Municipal do Idoso. Em primeiro lugar, parabéns pelo seminário de vocês, tá? Que quanto mais idoso falar no idoso, para nós é melhor, né? Nós temos que nos unirmos cada vez mais, os idosos, pegando aquele apoio daquela juventude que será idosa também, para que nós possamos ter alguma luzinha lá em Brasília, porque os caras não são, lá eles não são idosos, não têm mãe, pai, vó, nada. Eles só pensam neles e tudo bem. Então essa é a minha posição. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês, da OAB, o que não, me causa, assim, vamos dizer, uma curiosidade. Lá em Brasília, os caras se reúnem e dão um aumento para o idoso, tal, para o idoso que eu digo, para o aposentado, por favor. E aí entra a ANS para discutir o aumento do plano de saúde, que é maior do que o aumento que deram para nós. Isso não existe, tia. Então, quem é que... Eu lá no Conselho eu já perguntei, eu na Câmara eu já perguntei, eu lá na Lesp eu já perguntei, e ninguém me responde. Porque cada vez nós vamos ficar mais desgastados, e cada vez nós vamos exigir mais que... não estão tirando dinheiro do... Claro que estão tirando do aposentado. Então eu gostaria de ver se vocês me respondem, porque até hoje ninguém me respondeu. Tá? Muito obrigado para vocês e um bom dia para todos, tá? Eu posso tentar. Tentar já é uma iniciativa. Como diz um amigo meu, tem que ter iniciativa e acabativa. Iniciativa a gente tem, acabativa vai ficar um pouco complicado. Essa foi uma questão que nós colocamos na semana passada, num programa ao qual fomos chamados para falar, um programa de rádio, Gente que Fala. E o entrevistador perguntou sobre a questão dos planos de saúde. Em 15 anos, desde 2000 até hoje, a ANS não aplicou uma variação tão elevada nos planos de saúde. Em 15 anos, alcançou-se o patamar de 13,55% nos reajustes dos planos de saúde. Então, assim, a minha questão foi exatamente essa que o senhor colocou. Como é possível que o aposentado, beneficiário do INSS, não tenha um reajuste nesse patamar e haja, numa outra ponta, um reajuste nesse nível? Se todas as prestações de serviço voltadas para a pessoa idosa alcançarem estes patamares, nós não vamos ter população idosa, porque nós vamos sucumbir. Nós iremos sucumbir. Então, como aqui foi dito, é uma questão de políticas públicas. E agora, se os senhores não sabem de uma coisa, nós vamos aqui passar. Existe um índice nacional de preços para pessoas da terceira idade. É um índice criado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Em comparação aos reajustes de preços no tocante a outros segmentos. Então, existe um preço único para a população de terceira idade. E ali é verificado que a pessoa de terceira idade ela tem pelo menos 15% a mais de gastos em relação às pessoas de outras idades. Por quê? Porque tudo que é voltado para a pessoa idosa tem um valor mais expressivo. Então, é o plano de assistência médica, são os medicamentos, são a questão de cuidados e higiene pessoal também, que tem um valor mais expressivo.
Só que a aposentadoria e o benefício não acompanham esse patamar de reajuste. Então, nós estamos, sim, diante de um problema de políticas públicas. Nós temos, deste seminário aqui vai sair uma carta. E esta carta vai ser encaminhada para a Casa Civil e para os Conselhos de Direitos. O senhor vai levar uma cópia. Não hoje que nós vamos... como a nossa relatora não veio, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitalizar, nós vamos redigir tudo o que foi aqui dito, as conclusões deste seminário, e nós não vamos ficar parados, nós nunca ficamos parados. A gente encaminha, a gente fala, a gente pede para falar em audiência pública na Câmara, no Senado, as nossas falas não caem no vazio. Elas sempre saem daqui. Agora, se medidas efetivas serão tomadas neste particular, é que nós temos que fazer os acompanhamentos. Porque os segmentos, todos os segmentos voltados para a pessoa idosa têm debatido isso exaustivamente. O senhor que participa, o senhor sabe disso. E o que tem sido feito para a pessoa idosa? Muito pouco. Está ali a minha colega, a doutora Lilian Alick, né, que foi presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, e ela sabe bem do que a gente está falando, também conselheira nacional no idoso. E, assim, é um remar contra a maré contínuo. A população idosa vai envelhecendo, foi falado aqui da questão previdenciária, né? E o idoso culpabilizado por todos os dramas da Previdência. O que ocorre é que não se apuram, efetivamente, não é apurada a questão da corrupção no país. Há os desvios de verbas e essas verbas não retornam para o erário público. E aí a gente começa a ter problema, porque o dinheiro, o valor sai, mas não existe uma compensação de outra forma, porque a punição seria a devolução dos valores. Todos, a cada centavo desviado, tudo devolvido, não é metade. Né? Aí o culpado desaparece, vai viver em outro país, não é? No ostracismo, né? Sem notoriedade, e o problema fica instalado no país. Sabe-se lá quem mais que participou do problema. E isso aqui acaba sendo repassado para onde? Para o povo. Então, agora, são reajustes inúmeros e essa crise que se instala, que a previsão é que em 2016 piore. Então, a gente não sabe realmente o que vai fazer com todo esse problema. Então, a questão é política, a questão é social, a questão é de políticas públicas em todas as esferas da pessoa idosa, como na questão da redução da maioridade penal. É por isso que essa casa, como bem falou o doutor Alamiro, é veementemente contra a redução da maioridade penal, porque é um problema social. Isso não é um problema que se resolve com legislação. Se eu conseguir satisfazer... A doutora Adriana bem pôs. Isso não é um tema que eu tenho muita profundidade, mas a gente tem no Brasil um modelo de aposentadoria que é, por definição, público, que é o INSS, a nossa Previdência. Ao contrário de algumas outras nações que optaram por modelos diferentes. Ainda não há no Brasil, por uma questão cultural e até por uma falta de fomento nesse sentido, uma inclusão maior desses modelos de previdência privada. A própria OAB tem uma experiência muito bem sucedida nisso, que é a OAB Prev, né, que já vem há muitos anos, acho que desde 2006 ou 2007, com uma experiência muito interessante, e várias pessoas hoje já são beneficiárias desse sistema. Mas o que me assusta, diante dessa constatação, que a aposentadoria no Brasil ela é pública, é que nós temos um país tão desigual, mas tão desigual, e essa é a maior característica da sociedade brasileira, é a desigualdade econômica e social, que nós conseguimos produzir desigualdade dentro da aposentadoria que é pública. Porque em nenhum momento eu ouvi nos debates sobre o fator previdenciário que se mexa nas aposentadorias especiais, mas que são públicas, tais como quaisquer outras.
No que tange a cargos da administração, seja do judiciário, aposentadoria de magistrados, seja do Ministério Público. É curioso. Então, nós conseguimos no país, isso parece que criar uma elite dentro de uma lógica pública de previdência. Não dá para entender. Porque se a aposentadoria for privada, tudo bem. Bem, eu crio um fator meritório, contributivo, o sujeito contribuiu mais durante toda a vida, vai receber mais no final. É quase que uma poupança. Aliás, essas previdências privadas nada mais são do que uma espécie de poupança que você se obriga a fazer com outro rótulo, até para não gastar o dinheiro e ter o compromisso de colocar ali no final de todo mês. Mas no âmbito da administração pública é inconcebível, é absolutamente inconcebível. E eu não estou dizendo que o juiz ganha muito, né, ou ganha pouco, não é o caso. Mas eu não posso ter dentro de um regime público uma diferença tamanha, que nem a que nós temos, e mais. Quando a conta não fecha, corta do lado que o cobertor é mais curto. É sempre assim. É sempre assim. Então, enfim, eu não sei se esse é um tema que é constantemente discutido, mas é algo que até um penalista causa espécie. Porque, e aliás, na própria, essa aposentadoria, no fundo, dessa disparidade entre gestões públicas e distribuição, ela é prevista e verificada no próprio serviço, antes mesmo do sujeito aposentar. Eu sempre conto uma história. Uma vez eu estava saindo de um seminário internacional e fui jantar num restaurante aqui em São Paulo, me lembro até o local, era naquele Dinhos Place, ali na Alameda Santos, e estava um promotor de justiça e um professor alemão, o Caiambos, professor da Universidade de Göttingen. E num dado momento, veja que coisa interessante, o Caiambos disse para nós o seguinte: algo que me chama a atenção no Brasil, disse ele, é como que dentro do serviço público existe uma disparidade tão grande de salários, disse ele. Porque na Alemanha, ele usou esse exemplo, o gari ganha 1.000 euros e o juiz ganha 4.500, 5.000. Ou seja, existe uma diferença, claro que existe, mas é uma diferença na casa das 5 vezes. Enquanto aqui no Brasil, disse ele, o gari ganha R$800, salário mínimo, e o juiz ganha 25. Não, imaginando o teto do Supremo Tribunal Federal, sem o penduricalho, né? O teto ganha 25. Portanto, nós não estamos falando de 5 vezes, nós estamos falando de mais de 25 vezes mais. Isso o promotor que estava na mesa ficou injuriado, se sentiu ofendido com essa. Não, mas não é isso é um absurdo. Eu não entendi igual. Porque, afinal, eu, para me tornar promotor, isso valeria para juiz ou para qualquer outro cargo que você queira pensar, eu estudei. Né? É meritório. Tudo bem, eu acho que até pode ser meritório. Mas, no mínimo, e essa é a questão que põe-se, não é saudável para uma nação, independentemente da exigência intelectual que um cargo possa ter ou não possa ter, que dentro da dinâmica pública, cuja lógica deve ser a lógica da igualdade, não da diferença, porque a igualdade ela já é compensada pelo setor privado, eu tenho disparidades dessa magnitude. E aí as disparidades dessa magnitude aparecem de maneira radicalizada no que toca à aposentadoria. Porque na aposentadoria, mesmo aquele sujeito que contribuiu a vida inteira trabalhando no setor privado, vai ser chamado ao poder público quando for receber a sua aposentadoria. E aí, aquela desigualdade que já existe entre servidores passa a ser potencializada, a enésima, porque como aposentados, todos nós somos, querendo ou não, recebedores do poder público. Então, é algo que choca e é difícil que um país que consegue diagnosticar, ou deveria conseguir, que o seu maior problema é a desigualdade, tenha no Estado o fator primeiro de reprodução dessa desigualdade. Doutor Pinheiro. Doutor Pinheiro. Estou contemplado. Está contemplado? Então vamos encerrar o nosso eixo dessa manhã. Declaro encerrados os trabalhos.